Esses dias eu assisti um filme e o filme falava, no final do filme o cara falou sobre perdão. E naquele momento eu lembrei do Ho'oponopono. Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente você já ouviu falar. Eu me lembro muito bem das frases do Ho'oponopono. É muito doido, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E quando eu descobri essa técnica no começo no meu despertar, eu comecei a usar com muita frequência. Só que eu sempre fui uma pessoa que testava primeiro para depois tentar entender. Hoje eu entendo para depois testar. Algumas coisas mudaram. E essa técnica, como dizem, você falar algumas vezes, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E em algum dado momento eu comecei a me questionar para quem que eu falava isso. E eu entendi que era para mim. Olha que doido. Quer entender sobre o que eu vou falar agora? Eu vou falar que tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Eu me chamo Thiago Bitu. Nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Aquilo que transformou e mudou a minha vida e tem mudado cada dia mais. Eu falo sobre isso aqui no YouTube. Estou com um projeto lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. Um projeto de emagrecimento, mas não tem nada a ver com emagrecimento. Tem a ver com mentalidade, sobre o que eu trago aqui. Eu vou provar na prática que quando você muda a mentalidade, você tem resultados palpáveis. E através do meu emagrecimento, eu quero que as pessoas que estão aqui, que gostam do meu trabalho, vão para lá, conhecer um pouco mais de mim. Vamos direto ao ponto. Falando do Ho'oponopono, ele diz: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu começava a repetir essas coisas e era muito louco que o cérebro ele é tão perfeito, ele é tão inteligente, que ele começava a me trazer dores antigas. Dores que não davam mais para acessar e consertar. Situações não tem como resolvê-las, mas tem como ressignificar. E eu percebi que às vezes eu machucava pessoas e eu me machucava. Olha que louco. Presta atenção no que eu vou falar aqui, isso faz todo sentido. E quando eu machucava as pessoas, eu dizia: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E eu comecei a ser grato pela minha vida, eu comecei a amar a minha vida, eu comecei a sentir muito pelas dores que eu causei nas pessoas. E eu comecei a perceber que era tudo sobre mim. Quando alguém fazia algo que me machucava, eu percebia, quando eu começava a praticar essa técnica, eu começava a perceber que o mal que o outro causou foi por conta que eu deixei. Eu não ter amor próprio, eu não ter autoconfiança, eu não saber o meu lugar, eu não saber quem eu sou, falta de personalidade, falta de conhecimento. Conhecimento é poder. E eu deixava que o outro me machucasse. E eu comecei a usar essa técnica. E eu comecei a perceber que, de fato, eu sou o criador da minha realidade. Que tudo é sobre mim. E tudo é sobre você. Cada um de nós somos um universo único nesse planeta. Criando a nossa realidade, vivendo em meio à sociedade, para que possamos evoluir e nos transformar em seres de luz. Pode levar quantas vidas forem necessárias, mas isso vai acontecer. Mas eu não sou um cara de falar de outras vidas, eu sou um cara de falar desta vida, do absoluto agora. E é sobre agora que eu tô falando. Independente do que vai acontecer em outra vida ou em outras vidas, eu não quero saber, não é o momento de eu viver elas, é o momento de eu viver agora. Então eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, que é tudo sobre você. Que não pode, de maneira nenhuma, o outro te machucar, porque o poder da tua vida está nas tuas mãos. Não pode o outro fazer com que você se sinta ruim ou triste, porque o poder está nas tuas mãos. Se você se decepcionou com alguém e essa pessoa te machucou, porque ela te decepcionou, foi porque você criou expectativas. Se você deixou que alguém falasse alto com você ou desrespeitasse você, a culpa é tua, porque você deu liberdade e essa pessoa saiu do limite. Se você, mesmo que ela tenha saído do limite, que na cabeça dela ela tenha achado que ela tem autoridade sobre você ou alguma coisa do tipo, ou uma liberdade a mais, você errou de não colocar ela no lugar dela e dizer: ei, peraí, que papo é esse? De querer gritar comigo, de falar alto comigo. A partir de hoje, ou você muda ou acabou a relação, seja ela qual for. Entende? E é assim que nós temos que fazer. Entender que nós criamos a nossa realidade, que nós permitimos que as pessoas entrem na nossa vida para somar, não para fazer com que nós sofremos. Faz sentido para você? Uma outra coisa muito importante que veio também, que eu achei muito legal, foi a brasa na mão. A brasa que queima a minha mão
e eu quero que machuque o outro. Perdão. O perdão é uma coisa que vai fazer mal. O não perdão é uma coisa que vai fazer mal para você. Tudo é sobre você, tudo é sobre mim. Entende? Somos um universo único em movimento no planeta Terra, fazendo com que as coisas aconteçam para nossa vida, para nossa evolução. Então é tudo sobre você. É sobre você que está assistindo. É tudo sobre você. Então, quando você não perdoa uma pessoa, você tem a crença de que ela está sendo machucada, quando na verdade quem está sendo machucado é você. Olha que louco. Cara, a matemática do todo é muito perfeita. As leis que regem o universo é muito perfeita. Chega a ser tão ridículo, de tão simples que é. Mas quando difunde o nosso ser com o ego, quando nós estamos sendo controlados pelo ego, e eu não estou dizendo de uma pessoa que tem conhecimento, nada não, todas as pessoas são controladas pelo ego. É raro as pessoas que conseguem ser 100%. Eu acredito que 100% não existe. Mas existem pessoas com níveis de consciência que faz com que o ego se cale. Isso eu não tenho dúvida. Eu sou um homem que tenho lutado contra o meu ego. E quando eu caio, eu entendo que é normal. E quando eu avanço, eu nem percebo que eu avancei. Entende? Você só percebe quando você cai. E que bom que você percebe, significa que você está sendo consciente. Então, quando você não perdoa, essa brasa queima a tua mão que machuca você. O não perdão gera uma antimatéria. E essa antimatéria pode gerar um câncer em você. E eu já sofri muito por conta de situações que eu não queria liberar perdão. Mas por conta de conhecimento, por conta de buscar entendimento, eu consegui liberar perdão para muitas pessoas, principalmente para a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Eu me perdoei por questões que eu não tinha mais como voltar atrás. E eu senti muito de não poder voltar atrás. Mas eu segui em frente. E hoje eu tenho construído uma estrutura familiar, uma casa, uma vida fantástica. E eu tô aqui na frente dessa câmera porque eu acredito que a minha vida vai ser ainda mais fantástica, ainda mais extraordinária. Eu acredito que a prosperidade financeira vai bater na minha porta com tanta força, mas com tanta força, que eu vou poder transbordar na vida das pessoas. E eu tô falando isso para você antes disso acontecer. Eu sou próspero, mas eu ainda não sou milionário, eu ainda não sou rico, mas eu vou ser. E eu tô falando isso para você nesse momento, que você é o criador da tua realidade, que tudo é sobre você, porque no meu mundo tudo é sobre mim. Na minha existência tudo é sobre mim. Eu quero que você entenda que a vida, ela é feita de escolhas. E eu te convido a escolher, a perdoar. Eu te convido a soltar. Eu te convido a deixar com que o outro viva a vida do outro e você viva a sua vida. Entende? Começa a entender que tudo é sobre você. Não é sobre egoísmo, mas é entender que você é a pessoa mais importante desse mundo. Que você é a pessoa mais incrível e mais fenomenal que esse mundo pode ter. E quando você não mais existir aqui, nesse plano, o mundo vai sentir a sua falta. Então você tem que entender que você é muito importante, que você tem que se valorizar cada vez mais, se amar cada vez mais e sentir muito pelas coisas que não dá para resolver, mas seguir em frente. Vou falar uma coisa só para você entender como é tudo sobre você. Eu tinha uma vontade quando eu era criança de abrir o armário e ver todo tipo de bolacha lá, todo tipo de marca. Eu queria ter abundância na minha casa e não era possível ter isso. Eu tive que trabalhar muito cedo e tá tudo bem. Eu não sou nenhuma vítima da sociedade. Eu sou um homem que tive que viver aquela história e tá tudo certo. Eu já perdoei o meu passado. E aquilo ficou na minha mente. Eu tenho 3 filhos que moram comigo 7 dias e ficam 7 dias com a mãe deles. E eu tenho um filho do meu casamento atual, que é o Bento. Então, eu propus para minha esposa que a gente fosse fazer uma compra e que tivessem todas as marcas de bolachas que tivesse no supermercado dentro do meu armário. Eu queria que todos os meus filhos pudessem abrir o armário e comer qualquer bolacha que tivesse lá. Olha que louco. E eu fui no supermercado e comprei 4 pacotes de bolacha de todas as marcas que tinha no mercado. As bolachas estragaram. As crianças abriram e abria uma, comia duas e deixava lá, porque tinha abundância. Aí eu te pergunto, eles não deram valor naquilo que eu conquistei?
Ou era sobre mim? Ou ainda era o Thiago pequenininho querendo ver o armário cheio? Faz sentido pra você? É tudo sobre você. É tudo sobre você. Então eu quero te convidar a se amar a partir de hoje. Porque isso vai reverberar na sua vida lá na frente. E vai fazer sentido pra você lá na frente. Eu me chamo Thiago Bitu e nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai lembrar você. E se você vier para cá e assistir, eu te convido a ficar até o final. Eu vou abrir o meu coração aqui e se você ficar até o final, dá um joinha, compartilha com alguém que esteja precisando dessa mensagem nesse momento. E agora o mais importante, é o desafio que eu faço todo final de vídeo. Coloca nos comentários assim, ó, a partir de hoje eu vou me amar. Fechou? Um forte abraço, até o próximo vídeo.